Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Peço desculpas aí pelo pequeno contratempo que a gente teve. Agradeço a presença do professor Luciano, da doutora Carla e da doutora Daniela. Ficamos muito felizes com a participação de vocês nesse evento aqui da Procuradoria-Geral do Estado. Sem mais delongas, para não me alongar, vou passar a palavra para a doutora Daniela, para que a gente dê início aos trabalhos. Muito obrigado. Desejo a todos uma tarde proveitosa. Então, só um pequeno adendo. Ao final, a gente vai sortear um livro aqui que foi gentilmente fornecido aqui pelo desembargador Luciano, o livro de autoria dele, Código de Processo Civil de 2015. Fiquem até o final, que assim que acabar o evento, a gente vai fazer esse sorteio. Tá bom? Isso é penitência, né? Que nada. Estou querendo ficar com ele para mim. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente à Procuradoria-Geral do Estado pelo convite para presidir essa mesa tão ilustrada. Então, nós temos aqui hoje, nesse evento, o novo processo tributário nos tribunais, e temos aqui a presença, como palestrante, desembargador Luciano Rinaldi, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Processual Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, membro do Fórum Permanente de Direito Processual Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, autor da obra Código de Processo Civil de 2015, Recursos, Tutelas Provisórias, Novos Incidentes e Temas Relevantes. Como debatedora, temos a honra aqui também na mesa de ter a presença da doutora Carla da Silva Barroso, juíza auxiliar da 11ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aqui também a presença do coordenador científico, Dr. Rafael Gaia Pepe, a quem eu agradeço novamente o convite, procurador do Estado do Rio de Janeiro. E, sem mais delongas, passo a palavra ao Dr. Luciano Rinaldi, que falará sobre o artigo 472 do 942, 94472, não, 942 do Código de Processo Civil, julgamento ampliado, previsto pelo artigo 942 do Código de Processo Civil. Com a palavra. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Desculpem a demora para começar nosso evento hoje. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi formulado pelo Dr. Rafael Gaia Pepe para estar aqui hoje. É a primeira vez que eu venho aqui na Procuradoria do Estado. Queria parabenizar todos os procuradores aqui pela excelência na atuação da Procuradoria, na defesa dos interesses do nosso Estado, na representação do nosso Estado. Eu sou testemunha disso, lá na nossa 7ª Câmara Civil e na seção civil do nosso tribunal, que julga lá os IRDRs, IRDR, IAC, reclamação, ação rescisória, e posso testemunhar que a Procuradoria do Estado ela se notabiliza pela excelência, pela qualidade dos seus procuradores. Não falo isso como favor por estar aqui hoje, mas isso é uma percepção de todos os colegas do nosso Tribunal de Justiça. Então, é um prazer muito grande estar nessa Procuradoria, uma referência nacional na advocacia pública do nosso país. Também parabenizo a escola, a doutora Daniela Zagari, desculpe, não a saudei também, a doutora Carla, minha colega de Tribunal de Justiça também, uma satisfação estar com as senhoras aqui hoje. O tema proposto seria o processo tributário nos tribunais. Como o próprio nome diz, é um tema vastíssimo. Isso levaria a um congresso, não apenas
simples palestra de alguns minutos para a gente trocar algumas impressões. Então, eu selecionei um tema que eu tenho me debruçado há muito já, que é o artigo 942. Mas o novo CPC, eu queria fazer uma breve introdução. O novo CPC ele tem muitas qualidades. Ele é criticado por muitos, porque há quem entenda que é um código muito sofisticado para o sistema que nós temos hoje, que o CPC anterior alcançava o seu objetivo, ele poderia ser reformado, mas nós vimos que o CPC anterior foi reformado dezenas de vezes. E aí o código perde o sistema, a ideia de interpretação sistemática, ela vai para o espaço, porque você acaba tendo pequenas reformas aqui e acolá, e o código ele se deforma. Então era importante que viesse um código novo para que nós passássemos a ter uma nova interpretação, uma nova visão do processo civil brasileiro. No que interessa ao processo tributário, e claro, o processo civil em geral, mas a ideia de modelo constitucional de processo civil, o reforço ao contraditório qualificado, o princípio da não surpresa, a duração razoável do processo, a valorização dos precedentes judiciais também, que é um traço importantíssimo do novo Código, o dever de fundamentação adequada, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, novos critérios de honorários para a Fazenda Pública, enfim, há uma série de questões que nós poderemos tratar aqui nesse fórum em relação ao processo judicial tributário. Mas eu selecionei um tema que ele não é propriamente do processo tributário, é o 942, que eu considero um dos artigos mais polêmicos do Código. E polêmico por quê? Porque ele é ruim. Ele é mal redigido, ele é mal concebido, ele foi feito às pressas, ele tentou, de alguma forma, suprir a ausência dos embargos infringentes, mas ele não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. O legislador, originariamente no projeto, queria abolir os embargos infringentes, considerando que, apesar de ser um recurso com qualidade, porque você deslocava aquela discussão controvertida para um outro colegiado, e os colegiados nos tribunais locais, nos tribunais regionais federais, os colegiados tendem a ser harmônicos, na maioria das vezes, mas sempre quando você vai para outro colegiado, sempre há uma mudança de entendimento, uma maneira de interpretar a lei diferente. Os embargos infringentes tinham essa característica, essa qualidade de deslocar um debate para um outro colegiado, e aquela questão poderia ser analisada com novos olhos e formando uma jurisprudência de mais qualidade, porque se poderia debater aquela questão em outras frentes. Mas isso tinha um preço. Os embargos infringentes, eles tomavam muito tempo do processo. Quem lembra aqui tinha o agravo do 532, a admissibilidade dos embargos infringentes. Então, se fez uma conta de que os embargos infringentes, por mais que eles qualificassem a decisão judicial, eles tinham um preço muito alto a pagar num sistema de 100 milhões de processos, que já é um sistema naturalmente lento. Então, é importante tomar algumas medidas mais drásticas. Então, a ideia inicial era abolir os embargos infringentes. E, em cima da hora, como diz aqui... Aqui tem uma lanterninha, não? Quando apertar aqui... Tudo bem. O ministro Salomão disse que, no apagar das luzes, se incluiu o 942 como uma forma de ser um paliativo para a extinção dos embargos infringentes. Então, qual é o traço em comum entre o 942, que é uma técnica de complementação de julgamento, ou julgamento ampliado, ou julgamento estendido, né? Eu costumo chamar que é o artigo Neston. Tem 1000 maneiras de preparar o Neston e tem 1000 maneiras de citar o 942. Ninguém sabe o nome exato dessa técnica. Cada um dá um nome diferente para mostrar que não foi uma ideia muito feliz do legislador, mas vamos usar como técnica de julgamento, de manter aquele debate no próprio órgão julgador. Ao invés de transferir aquela questão em que houve uma controvérsia, em determinadas questões, você amplia a colegialidade, você chama novos julgadores para que o debate avance em prol de uma decisão mais qualificada, em prol do princípio da efetividade. Mas diz aqui o ministro Salomão, num recentíssimo julgado, eu até faço referência a ele mais uma vez no nosso evento, é uma das primeiras interpretações que o STJ deu sobre o 942. Ele diz ali, o legislador, no apagar das luzes, resolveu criar uma técnica de julgamento de ofício,
com contornos muito semelhantes aos do recurso de embargos infringentes, mas que com ele não se confunde. Então, não é possível interpretar os embargos infringentes, o artigo 942, a técnica do 942, o julgamento ampliado, como queiram, pensando em embargos infringentes. O único ponto de contato entre os dois institutos é que o 942 se inspirou nos embargos infringentes no que se refere à ampliação da colegialidade quando a questão é controvertida, ou seja, quando há decisões antagônicas entre os julgadores, obviamente em segundo grau de jurisdição, em tribunais locais, tanto no Estado como tribunais regionais federais, e é preciso aumentar o colegiado naquele próprio órgão julgador, você não desloca, então, para outro órgão julgador. Então, um exemplo, a 7ª Câmara Civil vai julgar uma apelação, se o resultado sai 2-1, convocam-se 2 novos julgadores e, ao final, se terá o resultado final. Então, o conceito que eu proponho aqui é que essa técnica consiste apenas na ampliação do colegiado quando o resultado do julgamento de recurso de apelação ou agravo ou rescisória, em algumas hipóteses, for não unânime. E, com isso, a convocação de outros julgadores para prosseguimento da votação. É importante esse prosseguimento da votação. A gente vai voltar em alguns conceitos durante a exposição aqui, mas quando eles falam em prosseguimento, é a ideia de que o julgamento ainda não acabou. E nos embargos infringentes, a gente lembra que o julgamento se encerrava quando havia um voto vencido e se transportava aquele debate para outra Câmara, outra turma, e ali se debatia a questão à luz do voto vencido. Então, nesse caso aqui, o julgamento ele prossegue. Você para o relógio, olha, está 2-1, vamos parar aqui e vamos prosseguir. Ou na mesma sessão, se os novos julgadores estiverem presentes, ou mediante convocação numa próxima sessão. A lei também prevê, excepcionalmente, o cabimento do 942 na ação rescisória, mas quando há a desconstituição da coisa julgada, ou seja, da sentença, não do acórdão, ele fala na sentença. Então, se a ação rescisória se não houver a rescisão da sentença, não cabe 942. Apenas quando há a rescisão da sentença e no agravo do instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. A gente vai enfrentar o texto legal daqui a pouco, e aí eu vou voltar em alguns conceitos aqui para mostrar onde é que estão os problemas desse artigo. No caso da rescisória, você não vai ter... Então, voltando um pouquinho, houve, por 2-1, a rescisão de uma sentença. Nesse caso, você não vai ter o prosseguimento daquele julgamento no órgão colegiado, no caso, a nossa 7ª Câmara Civil. Vai haver a transferência da competência judicante para um órgão de maior composição, conforme o regimento interno do tribunal. Isso significa dizer o quê? Que, nesse caso, rescindiu-se a sentença por 2-1, não será o caso de convocar novos julgadores, mas paralisar o julgamento, encerrar o julgamento, na verdade, 2-1, e esse processo é transferido com acórdão para o órgão de maior composição, no caso, a seção civil do nosso Tribunal do Rio de Janeiro. E aí já há um problema aqui. Quem vai participar desse julgamento não serão aqueles 3 magistrados que julgaram a rescisória, inicialmente. Mas não é prosseguimento de julgamento, não é complementação, o julgamento não acaba, não tem devolutividade, não tem acordo. Esse é um problema já identificado. Na verdade, não é um problema prático, porque basta encaminhar o processo, mas há um problema aqui de nomenclatura, porque não é um prosseguimento de julgamento. Ali, de fato, vai acabar o julgamento e aqueles votos ali servirão tão somente para deflagração do 942. O processo será transferido para o órgão de maior competência, de maior, hierarquicamente superior, e a questão será reiniciada. Então, 5 desembargadores da seção civil vão julgar do zero aquela questão, ou seja, os votos anteriores, aqueles 3 votos da 7ª Câmara Civil, eles não serão computados para efeito de julgamento do mérito da rescisória. Eles só serviram para mostrar que houve um dissenso e que era o caso, então, de aplicar o 942. Eles servirão tão somente para isso. Ah, mas o desembargador Luciano fez um voto importante. Você até pode citar aquela questão como uma questão de reforço do seu argumento, mas não para efeito de contagem de voto. Aquele voto só valeu para efeito de aplicação do 942. Mas nós voltaremos a esse ponto aqui um pouquinho mais adiante. O 942, parágrafo 4º, ele tem algumas exceções. Ele não se aplica ao incidente de assunção de competência
não se aplica ao incidente de resolução de demandas repetitivas, não se aplica à remessa necessária e também não se aplica em caso de julgamento não unânime nos tribunais pelo plenário ou pela Corte Especial. Qual é a razão disso? Por que não? Com relação à remessa necessária, o Código não explica por quê. Foi uma opção legislativa de não aplicar o 942 nesse caso. Com relação aos demais, tanto o incidente de assunção de competência como o incidente de resolução de demandas repetitivas, IAC e RDR, eles são julgados em órgãos hierarquicamente superiores às câmaras e às turmas, ou seja, já há uma pluralidade de julgadores. Então, fica matematicamente impossível você convocar novos julgadores em número suficiente para reverter o resultado. Suponhamos, na sessão civil do tribunal, que julga IRDR e IAC, nós somos 27 integrantes. Se, por maioria, decidiu pelo acolhimento de um IRDR, não se poderá aplicar o 942, você não terá desembargadores em número suficiente para reverter aquele resultado. Então, já é um órgão ultracolegiado, é um órgão plural, não haveria, então, possibilidade de aplicação nesses casos. E o mesmo se diz em relação à última hipótese de plenário ou pela Corte Especial, porque já são órgãos mais do que plurais. E a ideia do 942 é julgar o caso concreto, é julgar a apelação, sempre, o agravo do instrumento, em alguns casos, e a rescisória, em alguns casos. Então, em tribunais que se julga tese jurídica, mas no IRDR se julga também a causa piloto, é verdade, mas aí você cai na questão matemática de você não aplicar, porque você não vai ter número suficiente para convocar e reverter. Você vai ter que chamar desembargadores de outro tribunal, que não seria possível. Então, são essas questões que explicam essas exceções. Natureza jurídica e finalidade. O 942, a regra, a técnica de complementação do julgamento, é o método de julgamento, ele é obrigatório, não é um recurso, basta ver o 994, que elenca os recursos em espécie, lá não vai estar a técnica do 942, aplicação obrigatória de ofício, quando verificada, então, a votação divergente em apelação, rescisórias, na rescisória, quando houver a rescisão da sentença, e no agravo do instrumento, quando houver reforma da decisão que julga antecipadamente o mérito. Eu destaco isso porque quem lembra do Código de Processo Civil anterior, de 73, antes da reforma de 2001, a redação, e eu vou citar aqui logo no próximo slide, a redação do 530 sofreu uma alteração. Então, em alguns momentos, o 942 ele se assemelha ao 530 primitivo, de 73, e em alguns momentos ele se assemelha ao 530 pós-reforma de 2001, como nós veremos. O objetivo, então, é aprofundar o debate, como nós já dissemos aqui, em casos controvertidos ou em que há posições antagônicas entre os magistrados, de modo a qualificar e legitimar a decisão final. Queria passar com vocês, acho importante a leitura, para que, se houver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade aqui para a gente não perder nada. Então, de lá o 942, é um artigo só que trata do 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, eu destaco por quê. Quando ele fala resultado da apelação, ele não fala se é terminativa ou definitiva. O conteúdo da sentença é irrelevante para a aplicação do 942. Basta que haja, em qualquer apelação, que haja um voto vencido. O julgamento não terá prosseguimento, então você não tem rescisão do acórdão, você não lavra o voto vencido, ele vai continuar ou naquela sessão ou numa próxima sessão que vier a ser designada com a presença de outros julgadores. Aí fica uma pergunta: quantos julgadores? Suponhamos uma situação que se coloca no nosso tribunal hoje. Alguns entendem que, se nós estamos votando aqui, então eu votei pelo provimento da apelação, a doutora Carla votou pelo provimento da apelação me acompanhando, a doutora Daniela divergiu, o doutor Rafael acompanhou, está 3-1. É preciso chamar o quinto? Porque alguns dizem, olha, eu vou chamar só mais um. Já não vai poder inverter mais o resultado final. Então, eu não tenho que chamar 2. Só que isso é questão de matemática. Está errada essa conta. Embora alguns defendam isso, por que essa conta é errada? Pelo seguinte, porque a lei fala em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado parcial inicial. Parcial que coloquei, porque ele ainda não ele pode ser alterado ainda. Então, se está 2-1, o único placar possível para reverter o 2-1 é 3-2. Mas ele já votou. Mas eu não tenho poder mediúnico para saber como é que ele ia votar.
Então, no momento da deflagração do 942, no momento da convocação, você não sabe como os outros votarão. Você não pode fazer em fatias. Chama mais um e veja como vai. Mas ainda que seja, ainda que você, numa sessão, chame mais um e na sessão seguinte chame mais o outro. Aquele último da ponta lá, o quinto elemento, ele pode trazer uma questão demolidora, que vai alterar todos os votos. Exemplo, uma decadência, uma prescrição, uma insuficiência de custas. Enfim, qualquer questão de ordem pública, incompetência absoluta. Olha, a competência trabalhista não é cível. E aí todos os outros poderão rever as suas posições anteriores. Então pode acabar 5-0. Você não vai desconvocar aqueles outros. O quinto chegou lá e percebeu que havia uma decadência, havia uma prescrição, e que ninguém percebia porque não foi alegada, mas pode ser reconhecida de ofício. E aí o resultado pode ser alterado. Por isso que é importante, então, isso é controvertido, e no nosso tribunal há uma série de câmaras que adotam, na verdade, tem algumas câmaras que adotam esse entendimento, de apenas 4, se esse quarto voto seguir a maioria até então formada, seria despiciendo chamar o quinto. E isso está errado, desculpem, mas está errado, isso é matemática elementar, só é possível alterar o resultado inicial chamando mais 2, então um total de 5. E assegurando às partes eventuais terceiros o direito de sustentar suas razões perante os novos julgadores. Claro, se eles estiverem presentes na sessão, não se falará de novo. Mas, se marcar uma nova sessão, haverá a retomada do direito à sustentação oral. Diz aqui o parágrafo 1º, sendo possível o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que, porventura, compõem o órgão colegiado. Então, essa é a questão que eu via falando sobre o quinto julgador, que ele pode trazer um argumento e todos poderão rever as suas posições. Porque o julgamento está prosseguindo. Ele se iniciou, ninguém sabe como é que ele vai acabar, mas se houve um voto divergente nos três primeiros, chamam-se outros 2, mas sem prejuízo de todos poderem rever suas posições até a proclamação do resultado. Nesse caso, só haverá a proclamação de um resultado. Se está 2-1 e eu chamo outros 2, você não proclamou resultado ainda, está suspenso o julgamento, você não lavra a corda, não há devolutividade, não há nada. Você para o julgamento, convoca e ele prossegue, como nós vimos no caput, em outra sessão de julgamento. E aqui a previsão, já falamos sobre isso aqui, mas só para não deixar passar, são as exceções com relação à rescisória e agravo no instrumento. Julgamento não unânime proferido em. Então, 2-1 na rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença. Importante aqui, o código, quando ele quer ser específico na nomenclatura, ele é específico. Quando ele quer ser genérico, ele é genérico. Quem for ler lá o 489, parágrafo 1º, que fala quando a decisão judicial for omissa, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, ele fala decisão judicial. Quando ele quer ser específico, ele fala sentença, ele fala acórdão, ele fala despacho. Aqui ele falou rescisão da sentença. Então não é rescisão do acórdão. Se houver uma rescisória de acórdão, essa rescisória será julgada na sessão cível, que tem no Rio de Janeiro 27 integrantes. Então, nesse caso, não haverá 942, porque é a rescisão de acórdão. Então, aqui nas câmaras ou nas turmas, aplica o 942 quando for o 2-1 estiver em favor da rescisão da sentença. E mantendo a sentença, não tem 942. 3-0 mantém a sentença. 2-1 mantém a sentença, não tem 942. Então, 2-1 para rescindir a sentença, então amplia. E aí, nesse caso, nós já falamos aqui, o prosseguimento, esse prosseguimento aqui é impróprio, porque, na verdade, não vai prosseguir, ele vai ser retomado nesse órgão de maior composição, no nosso caso aqui, a sessão cível, vai ser distribuído para um relator, e 5 desembargadores da sessão cível vão retomar aquele julgamento, na verdade, recomeçar o julgamento da rescisória do zero. Ou seja, nesse caso aqui, aquele voto da turma ou da Câmara, ele serviu tão somente para deflagrar o 942. Olha, essa rescisória aqui, ela está encaminhada para a rescisão de uma sentença, então não podemos continuar esse julgamento aqui na Câmara ou na turma. Então você encaminha para a sessão um acórdão, dizendo, olha, aqui a gente não chegou a um consenso em relação a esse assunto, mas encaminhamos pela rescisão. A sessão civil vai distribuir esse processo ao relator e 5 novos julgadores vão votar. Mas por que isso? Porque quem votou na Câmara ou na turma possivelmente não integrará a sessão cível. Mas o desembargador Luciano ele integra a 7ª Câmara, ele também está na sessão cível. Mas eu julgaria, nesse caso, se eu estivesse fazendo parte daquela composição.
Há quem diga que eu teria impedimento para julgar na sessão civil, porque eu participei de um julgamento na Câmara. Só que esse entendimento não tem prevalecido. Por quê? Porque o impedimento ocorre em instâncias diferentes. Então, a doutora Carla, ela não pode julgar em apelação, se ela for convocada para o tribunal ou se tornar desembargadora, ela não pode julgar uma apelação de um processo que ela sentenciou, que são instâncias diferentes. Mas quando é na mesma instância, ou seja, tribunal com tribunal, você não tem esse impedimento. Há quem prefira não julgar, por se considerar suspeito, mas não há um impedimento formal. E no agravo de instrumento, quando houver reforma, eu friso aqui, reforma, aqui em cima, então, é rescisão da sentença, aqui é reforma da decisão que julga parcialmente o mérito. Isso gera uma certa controvérsia também na aplicação do 942 em agravo de instrumento. Aplica o 942 em qualquer agravo de instrumento? Não. O que é julgamento antecipado parcial do mérito? O julgamento antecipado parcial do mérito é aquele em que o juiz ele julga com uma feição de sentença, mas, na verdade, é uma interlocutória, uma parte do pedido, por exemplo, quando ele é incontroverso, ou quando for uma questão de... Exemplo, há 2 réus, ele julga em relação... Não, vou melhorar a questão. Há um pedido de indenização por dano material e dano moral. O réu aceita a indenização por dano material, que seja R$1.000. Olha, isso aqui eu aceito. O juiz vai lá e julga antecipadamente, parcialmente, de forma antecipada, parcialmente, o mérito para acolher o pedido de danos materiais, porque quanto a ele não houve controvérsia, a parte aceitou. Tem uma cara de sentença, mas é uma interlocutória. Nesse caso, cabe o agravo de instrumento ao tribunal e aplica o 942, se houver a reforma daquela decisão. Há quem diga, mas uma tutela antecipada também julgou parcialmente o mérito. Então, se aplicaria o 942 em relação às tutelas antecipadas, artigo 1015, inciso 1. Tutela provisória de urgência ou de evidência. No caso, seria a tutela antecipada de urgência. A melhor doutrina entende que, nesse caso, não cabe o 942, porque essa não é o julgamento antecipado, julgamento parcial do mérito, de que trata lá o artigo 356 e 355 do CPC. E já falamos aqui, não se aplica no IRDR, no IAC, reexame necessário e no julgamento unânime de tribunais de plenário ou na Corte Especial. E aí muitos chamam a técnica do 942 de novos embargos infringentes. Vocês podem dar vários nomes, menos esse. Não chame de novos embargos infringentes, porque realmente não é, e isso causa muita confusão. Né? Há uma inspiração, há quem entenda que ele exerce um papel dos infringentes. Eu acho que nem isso. Eu tive um debate com o Alexandre Câmara, há cerca de 2 anos, entendendo que na apelação de mandado de segurança aplicaria o 942. Ele dizia que não, que 942 se inspirou nos embargos infringentes, e a lei do mandado de segurança, artigo 25, dizia lá que não cabia embargos infringentes de apelação em mandado de segurança. Só que 942 não é igual a embargos infringentes. Então, eu propus um enunciado ao Conselho da Justiça Federal e no STJ, e foi aprovado unanimemente. E hoje, para o STJ, vale esse enunciado dizendo que aplica o 942 em apelação de mandado de segurança. Então, não dá para dizer que são novos embargos infringentes por uma série de questões, como nós já vimos aqui. Não podemos interpretar o 942 tendo como parâmetro os embargos infringentes, porque são estudos completamente distintos. Basta ver que um é recurso, o outro não é recurso, não há voto vencido, não há devolutividade, não encerra julgamento, enfim, há uma série de questões. A única identidade, a única semelhança é que você amplia o colegiado. Eu acho que isso é muito pouco para dizer que são novos embargos infringentes. Já vimos também que a aplicação é obrigatória. Depende de manifestação da parte. Não. O presidente da Câmara, verificando que houve a incidência da regra do 942, ele aplica imediatamente sob pena de reclamação. Trato aqui, quem quiser tirar foto da doutrina, um trechinho aqui do Marinoni, de que não é recurso, nem novo julgamento, técnica, enfim, e é obrigatório o prosseguimento de ofício pelo tribunal.
Já chamei a atenção disso aqui mais cedo. Quer que eu volte? Deixa eu tirar uma foto ali. Gente, alguma dúvida aí, por favor, fiquem à vontade, tá? Que eu falo meio rápido. Vamos lá. Isso aqui é interessante para ver algumas inspirações legislativas sobre esse tema. Embargos infringentes, artigo 530, CPC 73, antes da reforma de 2001. Como é que estava lá atrás, quando os embargos infringentes foram previstos na legislação anterior? Cabem embargos infringentes quando não for unânime o julgado proferido em apelação e em rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Barbosa Moreira, comentando a versão primitiva, essa que nós acabamos de apresentar, dizia ele: se o órgão julgador conheceu da apelação ou lhe negou conhecimento por maioria de votos, portanto, com divergência no tocante a alguma preliminar do recurso, tanto basta ao cabimento dos embargos. Dizia ele que independe do conteúdo da decisão. Se conheceu ou não conheceu, houve divergência, aplica o 530, valiam os embargos infringentes. Depois de 2001, houve uma reforma legislativa, Lei 10.352, ao artigo 530, que passou a ter a seguinte redação: cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime, aí vamos lá, houver reformado em grau de apelação a sentença de mérito, ou houver julgado procedente a ação rescisória. Vocês veem que existe uma inspiração aqui no 942 em algum momento. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Então, na parte final aqui, que essa nova redação do 530 limitou o cabimento dos embargos infringentes, conferindo maior relevância ao conteúdo da sentença. Bom, muita gente pegou carona nessa interpretação do 530 para julgar para aplicar o 942. E o TRF2, aqui a gente conversava sobre isso mais cedo, num incidente de assunção de competência, pacificou uma tese, fixou uma tese, melhor dizendo, no TRF2, entendendo que, para efeitos de 942, o conteúdo da sentença seria determinante. Uma sentença terminativa, ela não seria não estaria sujeita ao 942. O 942, na nossa avaliação, e o STJ já avançou nesse tema também, adotou um caminho intermediário entre o 530, antes da reforma de 2001, e o 530 pós-2001. Vamos lá. No recurso de apelação, não se exige a análise do conteúdo da sentença, ou seja, se ela é terminativa ou se ela é definitiva, para efeito de aplicação da técnica. Nessa parte, então, como no artigo 530, antes da reforma de 2001. Então, nessa parte aqui, ele se espelha naquela redação originária, primitiva, do 530. Na ação rescisória, exige-se a rescisão da sentença para aplicação da técnica. Então, a gente vê aqui que ele está como no artigo 530, após a reforma de 2001. No agravo de instrumento, exige-se a reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. Lembro aqui que no CPC anterior, o STJ decidiu pelo cabimento dos infringentes contra a decisão majoritária de mérito em agravo. Salvo engano, em honorários advocatícios, havia uma discussão se cabiam infringentes ou não naquela época, e se entendeu naquela época que eram possíveis. E aí eu venho mais para o presente, uma decisão recentíssima do STJ, quem quiser anotar aí, vale a pena, o acordo não está nem lavrado ainda, mas o STJ decidiu que nas apelações a técnica ela se aplica tanto nos casos em que há reforma da sentença, como nos casos em que a sentença é mantida, ou seja, é independente o conteúdo da decisão. Então, esse entendimento fixado pelo TRF2 em assunção de competência, ele hoje é flagrantemente contrário a um julgado, não é vinculante, não é repetitivo, mas é a primeira vez que o STJ enfrenta essa questão e diz que o conteúdo da sentença é irrelevante para efeito de aplicação, e diz aqui o ministro Luiz Felipe Salomão: não obstante as críticas à opção do legislador de adotar um escopo amplo para a técnica na apelação, entendo que a interpretação não pode afastar-se da letra da lei, que não deixa dúvidas quanto ao seu cabimento em todas as hipóteses de resultado não unânime de julgamento de apelação e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença de mérito. Isso, claro, que ele se debruça aqui na apelação, a gente não pode esquecer que há casos também de agravo de instrumento e rescisório, mas não era o escopo, não era o objeto daquela análise. Mas disse aqui, então, que então hoje o que interessa é saber o conteúdo da decisão
ele é irrelevante. Se a sentença é definitiva ou terminativa, pouco importa. Se houver divergência na apelação, é o que basta para a aplicação do 942, é o RESP 1.733.820, Santa Catarina. Esse acordo ainda não está publicado, eu conferi isso hoje, inclusive, mas isso é notícia que já está no site do STJ. Então, já falamos sobre isso aqui. Essa decisão ela é importante por quê? Porque ela sinaliza que o 942 não pode ser interpretado como um parâmetro para, tendo como parâmetro os embargos vigentes. Não pode interpretar com olhos voltados para o passado. Tem que olhar para o presente, olhar para o sistema. Basta o intuito de qualificar a decisão. Então, é importante considerar o seguinte, digo aqui, que sendo o julgamento uno inscindível, sem devolutividade, os julgadores convocados, em número de 5, como nós já dissemos, deverão decidir toda a matéria deduzida no recurso, e não somente o objeto da divergência. Essa é uma das questões que em todo o Brasil gera polêmica. Muita gente entende que os novos julgadores somente poderão decidir o objeto da divergência. Está ruim aí? Alô, alô? Melhorou ou piorou? Tá bom? Dá para ouvir? Essa é uma questão central do 942. O que vamos dizer assim, submetido aos novos julgadores? Então, se há dois pedidos, pode perfeitamente ocorrer naquele nosso exemplo, de uma ação indenizatória por dano moral e dano material, que haja um consenso em relação ao dano material, na segunda instância. Olha, o camarada pediu indenização de dano material em R$1.000. Alguém diverge? Não, está bem aplicado. Em relação ao dano moral, vamos divergir. Um quer dar 50 mil, um quer dar 5 mil. Opa, houve divergência. Vamos aplicar o 942 e vamos convocar novos julgadores. O problema é, esses novos julgadores, eles só julgarão o objeto da divergência, ou seja, a indenização por dano moral, e não falarão sobre o dano material, que está 3-0. Isso é uma questão polêmica, não se chegou a um consenso sobre isso ainda em todos os tribunais do Brasil, mas a melhor doutrina está se encaminhando para entender que toda isso aqui, Fred Didier, Humberto Teodoro Júnior, Leonardo Carneiro, Antônio Passo Cabral, Alexandre Câmara e tantos outros, entendendo que os novos julgadores enfrentam toda a matéria deduzida no recurso. Por quê? Porque justamente não há devolutividade em relação à primeira parte, o julgamento não acabou ainda. Como nós dissemos no primeiro exemplo, o quinto julgador ele pode alegar suscitar uma decadência, uma prescrição que vai contaminar tanto o pedido de dano material como o de dano moral. Então, se o julgamento ele é inscindível, se ele é uno, se ele prossegue, não parece possível que se lavre um acordo dizendo, olha, 3 decidiram de um jeito e 5 decidiram de outro num acordo só. Então, não parece ser o melhor caminho e assim tem caminhado a melhor doutrina, embora ainda haja muita divergência no país em relação a isso, e é mais um tema para o STJ pacificar. No agravo de instrumento, algumas questões interessantes, rapidamente aqui, já vimos o 356 e o 355, o 356 é o que trata do julgamento antecipado parcial do mérito, nós já falamos sobre isso, quando, por exemplo, um dos pedidos forem controverso ou a causa estiver em condições de imediato julgamento, então seria o caso do julgamento antecipado parcial do mérito, 942, parágrafo 3º, inciso 2. E aqui, Fred Didier, eu aproveitei esses exemplos do livro dele, ele diz aqui que como as exceções devem ser interpretadas restritivamente, não é cabível a aplicação da técnica em outras hipóteses de agravo, como, por exemplo, tutela provisória, mas há discussão sobre isso aqui, especialmente em relação à tutela provisória de antecipação do mérito. Há quem defenda com bons argumentos que, nesse caso, aplica o 942. Inadmissão do agravo por maioria, desprovimento do agravo por maioria de votos, se o agravo for provido por maioria de votos para anular uma decisão que não trate do mérito da causa. Então, são alguns exemplos que o Fred Didier levanta de não cabimento do agravo de instrumento. Destaco aqui, já caminhando para a conclusão, Rafael, alguns dos problemas que eu identifiquei aqui, alguns nós já tratamos. Vamos passar rapidamente por eles para vocês ficarem com isso em mente. Já falamos do primeiro, os convocados julgam apenas o objeto da divergência? Na minha opinião, e estou bem acompanhado nesse ponto, sim,
Os novos convocados apreciam todas as questões. Não há interpretação restritiva com relação a isso. Já enfrentamos a questão, então eles devem participar de toda a matéria deduzida no recurso. Aplica a técnica nos julgamentos de embargo de declaração? Isso é um ponto interessante também. Se há um acórdão de apelação com técnica do 942, 3-2, 4-1, 5-0 que seja, sobrevieram os embargos declaratórios. Qual o quórum dos embargos? Isso é um ponto que está aberto ainda. Muitos dizem, olha, TRF, os TRFs em geral, eles questionam muito isso porque, ao contrário do Estado, dos tribunais do Estado, que tem 5 integrantes por Câmara, os TRFs têm 3. Então, eles reclamam, e com alguma razão, de que operacionalmente isso é muito complicado no TRF. Olha, nós somos em 3. Sempre que há uma divergência, eu tenho que marcar uma nova sessão, convocar um desembargador de outra Câmara. Ok. E aí, nos embargos infringentes, novamente, eu tenho que convocar, isso retarda muito o processo numa justiça que já é lenta. Então, há uma solução intermediária, eu defendo isso no meu livro também. O ideal é que, se aplicou o 942 na apelação, ou naqueles casos de agravo ou de rescisória, deve aplicar, idealmente, para os embargos declaratórios. Mas, eu admito que, se houver manutenção do acórdão, esse acórdão que julgou pelo 942, pode-se julgar os embargos declaratórios por apenas 3. Mas o contrário não é verdade. Se o acórdão dos embargos, se os embargos declaratórios, quando julgados, de alguma forma alterarem o acórdão anterior, aí nesse caso é importante que 5 analisem aqueles embargos declaratórios, porque não será possível que 5 decidam uma apelação e 3 alterem aquele resultado em sede de embargos. Então, não me parece possível. Mas, para manter o acórdão, eu não vejo problema, por uma questão mais pragmática do que técnica. Idealmente, deveriam ser os mesmos 5 até. Já falamos sobre isso aqui, o conteúdo da sentença não é relevante para efeito da técnica, o STJ já afirmou isso aqui no primeiro precedente, e esse é o encaminhamento que deve ser seguido. 942 em tutela provisória, a doutrina também entende que não cabe, isso não é julgamento antecipado parcial do mérito, lá do 356, na verdade, mas há quem defenda para o caso de tutelas provisórias, especialmente na antecipação da tutela, que de uma forma ou de outra é um julgamento antecipado, mas não para efeito da melhor doutrina. Por quê? Porque o julgamento antecipado parcial do mérito, ele tem uma feição de sentença. Ele só não é chamado de sentença porque ainda existe um pedido que ainda será apreciado mais posteriormente. Então, o juiz não vai sentenciar o primeiro e sentenciar o segundo pedido. Então, o primeiro é uma interlocutória, mas ele julgou, inclusive ele pode fixar honorários da decisão, extinguir o processo. Então, nesse caso, o melhor entendimento é que não se aplica para a tutela provisória. Isso é uma questão que a 7ª Câmara enfrentou recentemente, quando há dissenso na preliminar, mas unanimidade em relação ao mérito. Um exemplo, uma denunciação da lide. A preliminar tem um agravo interno, código anterior, estava lá depositado o agravo interno, houve divergência em relação à denunciação à lide. Então, por 2-1, se entendeu que não era o caso da denunciação à lide naquele processo. Convocamos 2 desembargadores para julgar a preliminar. Só que em relação ao mérito não havia dissenso. Era uma questão que de fundo era tranquila. Um queria acolher a denunciação, anular a sentença e mandar voltar o processo. Então, essa questão foi enfrentada, então por 4-1 se afastou a preliminar, se afastou o agravo interno para avançar no mérito do recurso. E aí se alegou, bom, mas não tem 942 para o mérito, porque aqui não houve dissenso. É a mesma ideia quando nós falamos, quando há 2 pedidos de mérito, dano material e dano moral. Então, começou no 942, termina em 942. Não é possível, pelos mesmos fundamentos que nós já analisamos aqui, que 5 julguem uma preliminar e apenas 3 julguem um mérito. Então, se começou com o 942, termina. Mas e o contrário? Começa o julgamento, 3 concordam na preliminar, 3-0, e divergem no mérito. Mesma coisa. Então, para tudo, volta, chama os 2 apreciam a preliminar, depois apreciam também o mérito. Mandado de segurança, já enfrentamos também, o artigo 25 da lei do mandado de segurança dizia que não era possível embargos infringentes na apelação em mandado de segurança em favor do princípio da celeridade.
Isso não vale para o 942, porque não é a mesma coisa. 942 é uma coisa, mandado, embargos infringentes são outra. Então, no artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança, quando ele fala de embargos infringentes, agora essa parte é letra morta, não pode substituir por 942. Então, aplica a técnica na apelação em mandado de segurança, e aí esse enunciado que eu já falei para os senhores aqui. Uma situação que já aconteceu também, já falamos um pouquinho rapidamente, vou voltar a ela, se houver revisão, né, do voto de quem já votou, obviamente, após a ampliação. Ou seja, o quarto a votar traz o argumento, ou o quinto a votar, que convence os demais, eles revêem suas posições. Você desconvoca os dois, pode ir embora, amigo, tudo bem, valeu, esclareceu, pode ir embora. Não, aquele voto, uma vez deflagrado o 942, não volta mais. Então é possível até 5-0 no final. Se houver uma questão de ordem pública importante ali, mas você não vai tirar aqueles dois que já votaram. Prossiga o julgamento, foi chamado a votar, ele vai até o final. E uma questão que está em aberto, se caberiam honorários recursais, 8511, quando a técnica é aplicada, argumento de trabalho adicional. Quem conhece lá o artigo 85, a advocacia adora isso aqui. Opa, boa ideia. Então, estimula o 942 porque é trabalho adicional, você tem que voltar, novos julgadores, sustenta 2 vezes. A rigor pode. Né? Se naquele processo se ficou demonstrado que o 942 gerou um trabalho adicional e sem prejuízo dos demais requisitos para efeito de aplicação dos honorários recursais, eles também podem ser admitidos na hipótese. Uma conclusão. Como eu disse no começo da exposição, como o 942 ele foi inserido no novo CPC de forma assodada, sem a devida reflexão, basta ver quantas e quantas questões nós debatemos aqui, tantas outras podem surgir. Ele merece ou uma interpretação conclusiva do STJ em relação a todos esses temas, porque isso tem gerado uma enorme insegurança jurídica hoje. No próprio Tribunal do Rio de Janeiro, eu fiz uma pesquisa aqui nas câmaras, informal, não foi uma pesquisa oficial, mas informal, a desproporção é de 50%. Tela provisória, aplica ou não aplica? Eu aplico, eu não aplico. Julgamento antecipado parcial do mérito. Aplica ou não aplicar? Nunca pensei nisso. Aplica também, é melhor, bota todo mundo. Mais 5, mais 3. Não, eu aplico só com 4. Não, 5 basta, enfim. É o famoso samba do crioulo doido. Você tem decisão para todos os lados. O objetivo do 942 hoje é só qualificar o debate, ampliar o colegiado quando há decisões antagônicas, quando há dissenso nessas hipóteses de apelação, sempre agravo em algumas, rescisória em algumas. Tem um voto aqui do ministro Herman Benjamin que, dizendo o seguinte, garantindo que esse voto dissidente não seja apenas divergente, apenas uma dissidência, mas uma efetiva posição que mereça análise por um maior número de julgadores. Então, essa é a finalidade, é qualificar o debate. E o artigo 926, isso daria margem para um outro evento, para falar de precedentes judiciais. O 942 é um típico caso que precisa de uma urgente uniformização nos tribunais. O Rio de Janeiro hoje precisa de uma uniformização do 942, de forma a torná-lo a jurisprudência estável, íntegra e coerente. Atualmente, o que se tem é exatamente o contrário disso. Não se sabe com certeza se naquela Câmara, naquele julgamento, se houver ampliação do colegiado, qual vai ser o caminho a seguir. Bom, eram as questões que eu queria apresentar aqui. Desculpem que eu falei um pouco rápido. Parte é culpa minha, que falo rápido mesmo, mas parte é para não cansá-los também com o tempo. Se tiverem alguma dúvida, eu estou inteiramente à disposição para esclarecer, ou aqui, ou depois, ou por e-mail, enfim, fiquem à vontade, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Doutor Luciano, muito obrigada, muito esclarecedora a palestra. Realmente esse tema é muito interessante, além de ser novo e demandar, como Vossa Excelência disse, uma interpretação, uma uniformização de interpretação. E eu, antes de passar a palavra à doutora Carla, gostaria de destacar 3 pontos da sua brilhante exposição. Realmente a distinção entre os embargos infringentes e essa técnica de julgamento introduzida pelo artigo 942,
ela realmente traz uma série de desafios, primeiro como nesse ponto de uniformização mesmo da interpretação pelos tribunais, que demanda que para todos os operadores do direito essa necessidade de que tenhamos essa segurança jurídica. A outra questão também, essa questão do quórum bem levantada, realmente é muito desafiadora. Se já 4 julgaram mais um, é preciso interpretar a legislação dessa maneira mesmo, desde que haja aptidão para que haja uma modificação de julgamento. Então, também concordo com sua posição de que um voto adicional não faria sentido se não houver aptidão em tese para a modificação do julgamento. E a outra questão também sobre a limitação, justamente em função da divergência, de por se tratarem de institutos jurídicos distintos, essa técnica de julgamento do 942 e os embargos infringentes, não há, concordo também, essa limitação, e me filio também aos doutrinadores que, como o senhor, pensam dessa maneira, não é essa limitação ao objeto da divergência para que haja essa ampliação do julgamento, mas esse é, de fato, um ponto bastante interessante e que causa ainda bastante polêmica mesmo na experiência prática. Sem mais, passo a palavra aqui à doutora Carla para as suas considerações. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, formulado pela Procuradoria-Geral do Estado para participar desse evento, cumprimentar os integrantes da mesa, o desembargador Luciano Rinaldi, Procurador do Estado Rafael Pepe, a doutora Daniela Zagari. Queria parabenizar a exposição do desembargador Luciano Rinaldi, que abordou o tema de forma muito esclarecedora. Nem sei muito o que vou falar agora, As questões controvertidas foram bem debatidas. Os temas as divergências que o desembargador levantou, realmente parece que a doutrina tem se filiado. Inclusive, tenho umas considerações a fazer, poucas, mas vou fazer algumas considerações onde tem se levantado mais a divergência, que realmente esse artigo ele precisa ser interpretado, que foram usadas expressões muito vagas. Então, realmente é uma função para o STJ unificar esse entendimento quanto à aplicação desse artigo. Mas, primeiramente, quanto o que vai para esse julgamento ampliado, se é só a divergência ou tudo. Realmente, o entendimento que vem prevalecendo é que vão todas as matérias mesmo objeto do recurso, no caso, se for apelação, vão todas as matérias objeto do recurso para apreciação desse órgão colegiado ampliado. E isso é muito coerente com o objetivo das inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, já que um dos propósitos é justamente conferir uma força para a jurisprudência. E como é uma técnica que tende a qualificar a decisão, isso nada melhor do que você devolver toda a matéria para 5 desembargadores rejulgarem. E o que mais interessante é que, como existe a possibilidade de revisão dos votos, isso pode se tornar numa decisão unânime. E nada mais do que para fortalecer uma jurisprudência do que uma decisão unânime. Então, é importante esse debate ampliado, e me filio também a esse entendimento. E quem entende diferente se prende num detalhe técnico presente no artigo. Não é nem essa questão que entende que isso veio a substituir o recurso de embargos infringentes. Não é nem tanto essa questão, não. É uma técnica de interpretação que eles se filiam a uma expressão que o artigo 942 ele fala: quando o resultado da apelação for não unânime, eles se atêm a essa expressão resultado. Eles entendem que já foi proferido um resultado no julgamento anterior. Então, vamos só passar para o colegiado ampliado a divergência, porque se já tem um resultado, já teria uma questão imutável praticamente. E eles ainda vão mais, para ser coerente. No parágrafo 2º, quando fala que os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento, eles interpretam essa questão, rever seus votos, como só rever os fundamentos, não rever de poder voltar atrás, pensar o contrário,
ou tornar uma decisão unânime. Só que isso seria uma possibilidade de trazer novos argumentos, ou tornar mais efetivo aquele posicionamento, não uma interpretação de que rever poderia até voltar atrás no entendimento. Então, realmente é uma minoria na doutrina que entende isso, porque é uma interpretação meio que forçando a barra. Talvez até o desembargador trouxe uma decisão do TRF, da 2ª Região, que eles têm uma dificuldade de composição de quórum, então, às vezes, né, tentam limitar essa incidência dessa técnica de ampliação de julgamento, justamente por questões também, dificuldades mesmo de operacionais de como colocar em prática. Mas eu acho que essa é mais uma inovação do novo Código de Processo Civil para conferir força à jurisprudência, força aos precedentes judiciais, e isso é o que mais importa. Vou falar aqui como juíza de 1º grau, essa técnica é só para meu estudo mesmo, né? Acho que em breve eu usar. Acho que nem chego, porque os tempos estão outros. Mas o que é uma das introduções mais importantes do novo Código de Processo Civil para o 1º grau foi justamente a força dos precedentes judiciais, a força da jurisprudência, porque isso é importante para nós, juízes de 1º grau. É importante o tribunal que nós compomos ter um entendimento firmado sobre as matérias. Jamais a minha atribuição. Atualmente, eu estou em exercício na 11ª Vara de Fazenda Pública, que tem a competência de dívida ativa estadual. A gente vê os tributos do Estado. Então, muita matéria de direito, muita matéria controvertida. E antes era uma vara só, né? Agora, dia 15 de outubro, agora passado, foi criada a 17ª Vara de Fazenda Pública, também com competência de dívida ativa estadual. Então, agora vão ser 2 juízes titulares e mais os seus auxiliares decidindo essa matéria. E sempre tem controvérsia, vão aumentar as decisões divergentes, isso causa insegurança jurídica. Então, a gente tem que acompanhar essa evolução, tentar uniformizar esses entendimentos jurisprudenciais, porque para conferir segurança jurídica, dar força também para a jurisprudência, tanto no 2º grau e para as decisões judiciais no 1º grau também, que vão estar embasadas em decisões já unânimes. E isso é muito importante para o exercício da jurisdição no 1º grau. E também gostaria de registrar também que, quanto a essa matéria se aplicaria o princípio da devolutividade ou não, o que em tese não, porque é um princípio que se aplica a recursos, né? Como isso, a gente está se tratando de uma técnica de julgamento, não seria aplicado. Já foi tentado levar elaborar um enunciado na primeira jornada de Direito e Processo Civil do Conselho da Justiça Federal e não foi aprovado. Então, a gente entende que essa é a tendência mesmo da jurisprudência, dos doutrinadores entenderem que isso não tem nada a ver com os embargos infringentes. Foi realmente, o novo código acabou com esse recurso, mas criou uma técnica muito melhor, muito mais vantajosa, que é justamente para qualificar a decisão na 2ª instância, qualificar as decisões proferidas em 2ª instância, e isso é muito relevante e parece que é o que vai ser prevalecendo, né? Pelo menos no tribunal aqui, enquanto a isso, é o que vem prevalecendo, né? Aqui no Tribunal do Rio de Janeiro. E também uma questão que ficou na dúvida, vou até fazer a pergunta para o nosso doutrinador, se não é justamente como é muito amplo, cabe para tudo, né? Resultado da apelação não unânime. Eu acho que faltou uma daquelas questões, acho que faltou responder se caberia no agravo interno. Por quê? Aí deixa eu já formular melhor a pergunta. No caso da apelação não ser admitida, né? Geralmente a apelação não é admitida por decisão monocrática, mas pode ter um recurso que vai gerar um agravo interno
que pode ter divergência, pode ter um voto vencido. No caso de apelação, aí são duas perguntas, né? Agravo interno e apelação não admitida, nem entra no mérito, né? Nem nada da questão nenhuma da sentença. Seria cabível também? Não, vamos lá, boa pergunta. Estava lá, eu realmente, por descuido, eu te agradeço pela lembrança. No agravo interno, então vamos lá. Eu recebo um recurso de apelação e, monocraticamente, eu julgo com base no 932. Minha assessoria está presente aqui hoje, são minhas testemunhas, né? A gente, às vezes, julga monocraticamente, né? Até pelo volume de trabalho, e pode acontecer de não estar realmente enquadrado aquele julgamento da decisão unipessoal do relator nas hipóteses expressas 932, por exemplo, uma súmula vinculante, ou um repetitivo, ou um IRDR. Então, nesse caso, a parte vem com agravo interno e pode haver um dissenso. Então, nesse caso, como se trata de apelação, há dois caminhos aqui. Há quem defenda, pela literalidade, que cabe na apelação. Então, o 942 fala apelação em alguns casos de agravo de instrumento e em alguns casos de rescisória. Como o agravo interno não é uma apelação, não é um agravo de instrumento, não caberia. Mas o entendimento que prevalece aqui, como se trata de apelação, pegando carona naquele entendimento dos embargos declaratórios, como ele está relacionado à apelação, se for o caso de prover, se for o caso de manter a decisão do relator de não conhecimento ou desprovimento unipessoal, porque, por exemplo, pode haver uma súmula vinculante, não aplicaria o 942. Mas no caso de provimento dessa apelação, de que se for o caso de julgamento, perdão, vou voltar uma página, se o agravo interno for unanimemente desprovido, não há o que se falar. Não volta a manter aquela decisão. Se houver qualquer dissenso em relação ao voto unipessoal, aplica sim o 942 para o provimento, para que se leve o processo para o colegiado, ainda que o mérito da apelação seja rejeitado. Que pode acontecer, olha, isso aqui não é o caso de julgamento monocrático, mas eu concordo que a matéria de fundo do recurso não se sustenta, mas deveria ter sido julgado no colegiado e não no gabinete, vamos chamar assim. Então, nesse caso, eu aplicaria também. É a mesma questão também de apelação de sentença anulada. E se o voto vencido, que fosse pela anulação da sentença, se tornar vencedor, aí vai ter que ter o rejulgamento de todo... Aplicariam a teoria da causa madura, né? Agora nem tem mais que você aplicar a teoria, que tem a previsão expressa no novo Código de Processo Civil. Mas o colegiado ampliado julgaria todos Não, nesse caso... Como é que vocês fariam isso? Porque não seria muito prático, né? Nesse caso, você destaca essa matéria. Porque, se acolhida essa questão, você não passa para o mérito. Né? Então, você destaca essa matéria, olha, anulação da sentença. O relator encaminha pela anulação da sentença. Mas não invade o mérito. Pode acontecer dele votar pela anulação da sentença, mas se ele ficar vencido, ele pode analisar o mérito, até prover o recurso no mérito. Já aconteceu. Mas, nesse caso, se destaca essa questão da anulação ou não. Se for anulado, ninguém vai falar sobre o segundo argumento, porque ele ficou prejudicado. Então, se vota pela... mas sempre aplicando o 942. Se é apelação, é mais uma questão de conteúdo da sentença. Se vai prover o recurso, desprover o recurso, anular a sentença que seja, de ofício, nesse caso, sendo apelação, sempre tem que aplicar o 942. Sempre vai ser aplicado. Então, parece realmente que vai ser esse o entendimento que deve prevalecer. Vamos aguardar o Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre esse assunto. Bom, eu acho que... né, eu posso fazer um último comentário, pegando carona na sua atuação, doutora Carla, que está na dificílima missão de estar à frente de varas de dívida ativa do Estado. Eu presido lá no tribunal o Comitê Gestor de TI, Tecnologia da Informação, e nós estamos às voltas com uma alteração de processo judicial eletrônico. E nós fizemos um levantamento, 60%, o Rio de Janeiro hoje, o Estado do Rio de Janeiro hoje, tem um acervo em torno de 10 milhões de processos em curso. Desses 10 milhões de processos em curso, 60% correspondem a executivos fiscais, Estado e município. E com um número muito reduzido de juízes com esse acervo todo. Então, é muito comum na segunda instância, em matéria tributária, e aqui a Procuradoria não vai me deixar mentir, muitas vezes o que se debate na segunda instância é prescrição intercorrente, porque não se dá conta desse volume de processo. E como é que você combate esse volume de processo? De várias maneiras. Uma delas é com precedente.
é com jurisprudência. Então, se você tem um mecanismo no Código, que ainda que seja imperfeito, como é o 942, mas que ele se presta ao enfrentamento de todas as questões relacionadas ao processo, considerando que, como está na lei, o voto vencido hoje é parte integrante necessária do acórdão, né, me parece indispensável que os tribunais não tenham esse pensamento de jurisprudência defensiva, interpretação restritiva. Ao contrário, qual o papel que a gente quer desempenhar enquanto magistrados? Né? É de prestar, é de dar a melhor jurisdição possível. E isso passa por um debate mais qualificado. Isso nem sempre é possível com o volume de processo. Então, se você tem uma cultura agora que valoriza o precedente, se a gente busca uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, que o juiz, em primeira instância, possa olhar para o tribunal e falar, esse é o entendimento. O que é jurisprudência? Né? São as decisões reiteradas dos tribunais sobre determinado tema. Hoje em dia, o que a gente vê, basta olhar para o STJ e para o STF. São tribunais que não dão mais conta do volume de processos que eles têm lá. Se nós aqui estamos assoberbados, imagina quem tem 11 mil processos em gabinete. O STF hoje, ele julga mais matéria criminal do que matéria tributária. E quantas questões tributárias relevantes para o país não estão paradas hoje em razão de... Não que não seja importante julgar questões criminais no STF, habeas corpus que seja, mas é preciso tomar um rumo. A gente tem muita matéria, é importante para ser pacificada, e os tribunais, a repercussão geral hoje não é um instrumento, isso é pauta para um outro evento, já não dá conta mais do que está afetado. Né? Os repetitivos no STJ e no STF é a mesma coisa. Eles não vão conseguir, porque é humanamente impossível isso. Então, o CPC fez o quê? Ele cria ferramentas, como é o IRDR e é o IAC, e é o próprio 942 também, como uma forma de você fazer um pouco esse trabalho de uniformização de jurisprudência. Mas se você tiver se nós tivermos, enquanto magistrados, uma mentalidade, olha, eu não quero julgar isso aqui não, limita, não, você não julga isso, sou eu que julgo, porque não foi objeto da divergência. Se você tem um dever de fundamentação que vem da Constituição e você é obrigado a enfrentar todos os argumentos em tese capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, como está no 489.1.4, se você tem que enfrentar tudo, que mais gente participe, que mais gente debata aquele tema e que se forme uma jurisprudência coesa, íntegra. Para encerrar aqui, eu lembro que na sessão civil, eu comentava lá em cima com o Procurador-Geral, na sessão civil nós julgamos recentemente um IRDR, nós levamos 3 horas fixando uma tese de busca e apreensão lá num processo repetitivo. É importante aqui para o Estado. Só que antes desse julgamento ser apregoado, nós também julgamos na sessão civil reclamações oriundas de turmas recursais dos juizados especiais. Qual argumento? A violação do 927 do CPC, que trata da violação dos precedentes de vinculação obrigatória. Mas o que a turma faz hoje? Juizado, indenização, porque tinha um inseto no refrigerante. E aí fixa uma indenização de R$2.000. E aí o cara pega uma jurisprudência do STJ, dizendo que pega um precedente, melhor dizendo que é jurisprudência do STJ de que a indenização por dano moral não será em valor irrisório. Ele acha que isso dá margem a uma reclamação. E ele está no papel dele, ele tenta. E aí ele leva uma questão envolvendo o inseto na bebida, que foi julgada no foro adequado, que é na turma recursal, que é no juizado especial, e leva isso para a sessão civil decidir se a indenização... É claro que essa reclamação não é conhecida. Só que isso é uma deformidade do sistema hoje, que o mesmo órgão que está julgando, está fixando tese jurídica, matéria tributária ou tantas outras, previdenciária que seja, também está julgando questões de menor importância, menor relevância. Então, é preciso revisitar alguns temas, e o Código... Eu lembro que eu estava na OAB, num congresso de tributário, eu estava como debatedor, a ministra Regina Helena Costa, tributarista, do STJ, falava, olha, o CTN fez 50 anos. Eu falei para ela, ainda bem que a gente, depois de 50 anos, está falando de CTN ainda, porque o processo agora só tem 1 ano, só tinha 1 ano na época, então eu vou ter espaço para falar de CPC por mais 49 anos. Por quê? Porque o Código ele tem que ser interpretado, tem que ser debatido, em muitos eventos como esse aqui hoje, para, a partir do que a gente decidir nesses eventos, refletir nesses eventos, melhor dizendo, a gente pode ter uma jurisprudência de mais qualidade, uma justiça mais célere. Muito obrigada, doutora Carla, doutor Luciano.
Gostaria de indagar se alguém... Temos espaço para 2 questões. Se alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta. Bom, sem perguntas, gostaria de agradecer ao nosso palestrante, a nossa debatedora, altíssimo nível. Realmente, eu particularmente agradeço muito ter presidido essa mesa. Aprendi bastante. Esse tema é muito interessante. De fato, nós temos aqui o novo código e essa técnica de julgamento que realmente merece uma atenção muito especial e tanto mais essa atenção seja dada, tanto mais seja aprimorado, tanto mais isso contribuirá para a segurança jurídica e para o aprimoramento da justiça. Muito obrigada e parabéns, palestrante e a nossa debatedora.